Fernando Medina, vamos, enfim, apresentar o nosso convidado, Rui Tavares, historiador. O porquê desta escolha? Bom, o porquê é porque o Rui Tavares é amplamente conhecido pela forma como se pronuncia nos vários espaços públicos, mas tem a sua faceta de historiador, que alia muito bem à sua faceta de analista político e ator político no mundo de hoje, e teve, aliás, já a ocasião de se pronunciar hoje mesmo sobre este tema, e daí a razão do convite. Rui Tavares, faz sentido esta polémica? Faz sentido Espanha querer em exclusivo esta viagem de Fernando Magalhães? Não faz qualquer sentido e devo dizer que é preocupante, enquanto cidadão interessado nas boas relações entre dois países que cooperam muito, ao nível político, em várias escalas, mas também me faz muita impressão, como historiador, que uma Academia Real de História tenha sido arrastada por uma campanha política de um jornal de oposição, em período eleitoral. Portugal é, no fundo, uma vítima colateral, com, aliás, uma agressividade inusitada. Fala-se das ridículas mentiras de Portugal para roubar as comemorações de Espanha, aproveitando-se de um governo bonzinho e ignorante, estou a citar, que seria o governo espanhol, isto por parte do ABC, que depois pede, o ABC é um jornal de direita muito conservadora espanhola, mas que pede à Academia Real de História para fornecer um parecer onde os factos são os factos que Portugal e que o mundo conhece e que nunca foram negados. Fernando Magalhães já é português, nascido ou no Porto ou em Vila Nova de Gaia, fez várias navegações sob a bandeira de Portugal, eventualmente em Sabrosa também. É difícil determinar exatamente o lugar de nascimento para muita gente desta época. Agora, o que não é de todo controverso é que ele é português, ponto final. É que seja português, tenha navegado sob bandeira portuguesa e tenha feito a grande parte de uma viagem que acabou por ser circunnavegação, mas que não foi pensada inicialmente dessa forma, mas uma viagem que pretendia chegar à Ásia a partir do Pacífico, tirando partido de algo que Fernando Magalhães sabia perfeitamente e que, do ponto de vista dele, não era preciso provar, que era que o mundo era redondo. Essa viagem foi realizada sob pavilhão de Castela e Aragão, ou seja, espanhol. Nunca Portugal negou isso e nunca nenhum historiador ou escritor, Stefan Zweig escreveu um belíssimo livro acerca disso, negou de que, no fundo, esta tenha sido uma viagem de cooperação não só com um capitão português, um comandante português, em navios pagos por Carlos I de Espanha, mas com franceses, com genoveses, com vários italianos, inclusive um veneziano, que é quem escreve o relato da viagem, e até gregos e albaneses. Ou seja, uma imagem de uma viagem de cooperação global, de cooperação entre vários europeus, e na qual, na verdade, a primeira pessoa a regressar a um mesmo ponto, exato ponto onde já tinha estado, até foi um malaio, que era o escravo malaio de Fernando Magalhães. Portanto, é uma viagem que pertence ao mundo todo e que deve ser comemorada por quem a quiser. E custa ver que uma Academia Real acabe por se prestar a uma tentativa de, por intenções eleitorais, dificultar as relações entre dois países. Dificultar as relações de cooperação entre dois países que pretendem apresentar à Unesco uma candidatura desta viagem como património da humanidade, o que faz todo o sentido, e que, enfim, quer dizer, é tão de cooperação entre vários povos como hoje em dia são de cooperação o CERN, as viagens da Agência Espacial Europeia ou outras. O nacionalismo não pode contaminar tudo, não pode contaminar as relações entre história e política. Nós devemos mantê-las em saudável separação. E se alguma política há, deve ser uma política de pensar como é que vamos fazer um mundo melhor, com uma humanidade mais unida, uma globalização mais justa e um planeta mais viável para a nossa vida. Nada disso está nas preocupações nem do ABC, nem, infelizmente, da Real Academia de História de Espanha. Portugal tem defendido as histórias de Fernando Magalhães? Tem sabido defender Fernando Magalhães? Bem, é uma pergunta que não permite uma resposta rápida. E eu acho que cabe a todos nós, hoje em dia, olhar para essas viagens que envolvem vários aspectos, uns de descoberta, outros de conquista, outros comerciais, como sendo uma primeira realização de que o mundo é um sistema único e é uma comunidade única. Desse ponto de vista, eu creio que tanto lembrarmos de Elcano e dos 18 homens que sobreviveram de uma expedição que era bastante maior, que chegava às 200, como de Fernando Magalhães, alguém que se baseou em conhecimento italiano, persa e indiano para fazer a sua viagem, como do próprio chamado Henrique de Malaca,
o tal escravo ou servo de Fernando Magalhães, que é de facto o primeiro a chegar a um ponto de onde se tinha partido dando a volta ao mundo, é lembrarmos que a humanidade é só uma e que Portugal deve entender o seu papel histórico também como sendo de contribuir para que essa humanidade hoje em dia viva de forma mais justa e sustentável. Isso é o que nos deve nortear a partir de agora. Rui Tavares, Fernando Medina, obrigado por terem vindo à 21ª Hora.